Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Gana. Ops, errei a oração. Akanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam Tatpadandarshitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Agyananti Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Akandananda Bodhaya Vishvasanta Paharine Satchitananda Rupaya Tasmai Shri Gurave Namaha Brahmananda Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tatuamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimala Machalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tvanamami Sadgurum Tvanamami. Muito boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão. Feliz aqui de ver rostos conhecidos, que eu já não via há algum tempo. Estou aqui hoje plantando uma nova semente na minha vida e disposto a me colocar disponível para estar com vocês, transmitindo temas de autoconhecimento, trazendo clareza, trazendo sabedoria, compreensão para a vida de vocês, para temas que sejam úteis, que iluminem o caminho do autoconhecimento de cada um. De tempos em tempos, eu sou como que tomado por alguns temas. Eles chegam até mim, às vezes através de pacientes, às vezes através de alunos, às vezes através de livros, e o tema passa então a como que morar na minha pensamentosfera. E o tema da crise nos relacionamentos, ele me visitou, graças a Deus, não na minha vida pessoal, como marido, né? Mas como com um lugar mesmo de terapeuta, de conhecimento para atravessar esse momento. Eu não cliquei no gravar, deixa eu ver aqui, tá gravando, deixa eu conferir. Tá gravando, desculpa. Então, eu gosto de fazer transmissões temáticas, né? Quando eu faço uma, depois ela se desdobra em outra, e depois o tema vai se aprofundando. E vou abrir, então, esse canal também de perguntas para vocês me mandarem sempre por escrito, que eu vou respondendo nos próximos encontros, conforme o que eu disser aqui reverberar em você. A aula de hoje, eu vou trazer o tema da crise nos relacionamentos, mas não se restringe a crises em relacionamentos amorosos.
Nas próximas, eu até vou falar um pouco mais focado na crise de relacionamento amoroso. Mas hoje, vamos entender o que é uma crise, por que a natureza precisa de crises, por que nós, seres humanos, precisamos de crises para evoluir. Será possível evitar as crises nos relacionamentos? Quando uma crise se instala, qual a melhor forma de atravessar ela sem causar sofrimento secundário ou sofrimento desnecessário, já que muitas vezes a crise é inevitável, mas é possível minimizar o sofrimento que ela irradia. Então vamos lá. Pense comigo. Uma crise, ela tem, como tudo no universo, uma função. Ela não é simplesmente um erro, um acidente que aconteceu, um descuido ou algo superficial. Uma crise, ela tem um porquê e tem um para quê muito bem definido. Se a gente entender como uma crise se forma, vai ficar muito mais fácil compreender como administrá-la. Nós temos uma certa resistência em compreender a impermanência da vida. Quando um relacionamento atinge um patamar interessante, queremos que ele não mude mais. Achamos que se aquilo ali está funcionando, é melhor não mexer, é melhor que as coisas não se transformem. Esse desejo é um desejo que vem de uma parte ignorante da nossa personalidade. Uma parte que ignora a lei universal da impermanência. As crises acontecem independente do nosso desejo. Porque se você entender a crise, no conceito que eu vou te trazer aqui hoje, você vai ver que a crise ela é como uma árvore que precisa perder suas folhas numa estação para guardar suas forças e depois poder dar mais folhas. Só que o fato da gente resistir a esse movimento de renovação que a própria vida faz, cria, então, situações muito dolorosas nas crises. Existe uma dor que é inevitável da vida. Só que o ser humano adiciona a essa dor muito sofrimento, por apego, por ignorância, por inércia, por não querer se transformar, por não querer aprender com o novo, por resistência, uma característica do eu inferior, que é resistir ao desconhecido. Se eu pudesse dizer numa crença, é que existe uma crença instalada muito profundamente na mente coletiva, de que se for diferente do que eu estava imaginando, então vai ser ruim. A crise faz você encarar essa crença. Ela bate nessa crença. Porque quando a coisa começa a acontecer de um jeito que você não imaginou, o seu coração já se fecha, você se sente ameaçado, você passa a pensar de forma separatista, a pensar só no seu benefício, e aí a união vai embora, e com isso, a crise, que inicialmente era apenas um movimento de renovação, é contaminada pelo nosso medo, pela nossa neurose. E ela começa a tomar proporções de sofrimento, proporções desnecessárias. Segundo o guia, é possível sim evitar crises. E eu vou explicar para vocês como isso se dá. Quando eu uso a palavra crise, eu não estou me referindo à violência. Violência
é um sinal secundário da crise. A crise é simplesmente um vento novo, uma nova estação querendo chegar, um novo script de relacionamento que nós podemos dar passagem. É um novo que está chegando. Mas se esse novo chega e eu resisto a esse novo, então essa força ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que uma hora ela rompe com uma estrutura dentro de nós. E aí a crise passa então a parecer algo terrível, né? Porque essa é uma associação negativa que nós temos com essa própria palavra. A palavra crise tem uma associação negativa para todos nós. A crise financeira, né? A quebra da bolsa, né? A crise da pandemia. Mas no âmbito dos relacionamentos, nós precisamos nos acostumar a entender, né, que a crise ela é um sinal de que tem algo novo precisando chegar. Mas o que é exatamente esse algo novo? É uma nova parte sua que você ainda desconhece. É um novo jeito de ser que ainda não está pronto, mas que pede passagem, que pede nascimento. Portanto, o que entendemos como crise, o que chamamos de crise, é um movimento natural. Esse é o primeiro ponto. É um movimento da natureza. A mudança é inevitável. Essa semana eu estava falando com uma paciente que, depois de passar por um casamento bem difícil, de 7 anos, encontrou um relacionamento legal. E tá assim, né? Dando certo faz aí já 2 anos. Mas ela não quer que nada mude, né? Porque qualquer movimento de mudança, ela sente que vai voltar a ser um relacionamento anterior e que isso já põe ela em ameaça. E aí eu falei para ela, né? Falei, olha, não tem como, a sua relação ela precisa se transformar. Para crescer, a gente tem que se transformar. Observa a natureza. Para a árvore crescer, ela tem que viver, né, perdas de folhas e aos poucos o caule vai engrossando e ela vai ficando mais disponível para viver as intempéries, né, da natureza. Então a ordem natural das coisas pede que a gente possa se alinhar com essa impermanência no nível profundo. E isso implica a gente conseguir se atualizar e atualizar os nossos relacionamentos a partir do novo que chega. O novo chega. Essa parte em nós que resiste, que não quer, essa parte cristalizada, solidificada, né, é uma parte morta, é uma parte que não quer perder o seu trono, uma parte que ganhou espaço no campo do relacionamento e agora ela resiste em se abrir. A crise contém uma grande oportunidade. As pessoas que chegam até mim como pacientes, em geral, elas estão atravessando uma crise. Em especial, as crises de relacionamento realmente têm o poder de trazer as pessoas para a terapia, porque é o lugar onde nós queremos dar certo, queremos amar e ser amado, queremos encontrar a reciprocidade, a correspondência. E quando a crise se instala e o coração se fecha, em decorrência do medo, o amor começa a não dar mais certo e o indivíduo, então, vive uma angústia, né, do que ele precisa fazer para que a coisa volte a dar certo. Então, eu quero ler aqui um trecho para vocês do guia, falando sobre a crise. A crise é uma tentativa da natureza, da ordem natural e cósmica do universo, de proceder a mudanças. Se a mudança é obstruída pela parte da consciência que comanda a vontade, o resultado é uma crise, a fim de tornar possível a mudança estrutural. Essa parte que comanda a vontade é a nossa mente consciente. É a nossa parte que só conhece o que os sentidos podem captar. Eu não sei ainda o que é esse novo que está chegando.
Ele é invisível. Ele não vem com um projeto escrito, assim, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu visualizar como se fosse um projeto de arquitetura. O próximo. Não temos isso. Então, a mente sensorial, essa mente consciente, ela quer ficar no comando. Ela quer falar, não, tá bom aqui, deixa aqui, né? Estado de sobrevivência. Dentro de nós, existe um centro vivo, pulsante, que está sempre se renovando e atualizando. Se a nossa mente consciente for menos resistente, menos cristalizada, menos apegada a conclusões falsas, a ilusões que a gente se apegou, mais fácil vai ser esse fluxo. Quanto mais apegada, fechada e cristalizada ela for, num jeito certo, num jeito que eu acho que tem que ser, maior vai ser o nível de bloqueio energético entre essas duas partes. Maior vai ser o sofrimento desse indivíduo quando ele estiver atravessando uma crise. Então, essa dor inevitável da crise é uma dor suave. Você não vê uma cobra esgoelando, porque ela está perdendo a pele, né? Você não vê uma árvore sofrendo, porque ela está perdendo as folhas. Não, existe uma fricção que é suave. Se a gente se puder se alinhar com a mudança suave diária, as grandes crises, os colapsos, não vão fazer sentido. Não tem como eles existirem, porque não há tanta força de resistência. Há apenas um ajuste de direção. Ah, agora é para cá, vai mudando, vai contornando, vai aparando as arestas, antes de virar um grande bloqueio. Com isso, a gente pode ter certeza que quanto mais o indivíduo se apega a querer estar certo, a querer viver de um jeito que ele absorveu e a não quer abrir mão disso, mais ele vai se debater nas crises. Menor vai ser a flexibilidade, portanto, a inteligência emocional dele para lidar com o novo que está sempre chegando. Nesse raciocínio de, de transformação, né? Então a gente está falando aqui de transformação da consciência, né? De permitir que a nossa consciência se renove, que ela ganhe mais espaço, que ela expanda o amor, que o amor possa encontrar outros campos dentro da nossa vida. Precisamos entender uma lei fundamental, que tudo aquilo que foi criado baseado numa ilusão, um dia vai cair. E ilusão é o que nós mais temos. Nós somos criados com um monte de ilusões. Nós nos apegamos a uma série de ilusões sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre como a vida é. E essas ilusões, elas têm um prazo de validade. E é bom que elas tenham, porque quando elas caem, nós temos a chance de descobrir a realidade, de encontrar a verdade. Aquilo que é construído com ilusões vai ruir, mas aquilo que construímos com verdade não rui, mas passa por renovação. E quando a gente está falando do relacionamento humano, a gente sabe que existe sempre as duas coisas. Existem ilusões no seu nos relacionamentos humanos que você cria, e existe verdade. E aquilo que é ilusão, uma hora vai cair e vai sobrar o que for verdade. E se a hora que a ilusão ruir e você olhar e falar, nossa, mas não sobrou nada, então é hora de começar então a construir a partir da verdade. É impressionante quando você é terapeuta e escuta muitas histórias, como a ilusão pode se perpetuar por décadas. Me lembro aqui de uma paciente que conseguiu ter um amante por 15 anos, teve dois filhos com o marido,
teve um intervalo de 2 anos apenas sem ver esse amante, mas já havia um relacionamento então de 15 anos que ela sustentava essa mentira com o marido e conseguiu esconder, claro, havia também o ponto cego lá do marido. Mas não é impressionante? Ilusão pode durar muito tempo, pode durar décadas. Relacionamentos podem passar décadas sem crise. Existem pessoas que eu já atendi que falaram: olha, a gente tem um relacionamento de 11 anos, a gente nunca brigou, feio, nunca teve isso, de repente com 11 anos a gente começa a ter uma crise. O que é isso, né? Então é realmente um fenômeno. A nossa consciência ela está sempre crescendo, ela está sempre buscando expandir para o próximo passo. A crise faz a gente olhar para uma parte nossa que quando as coisas dão certo, nós não olhamos, certo? Quando as coisas dão certo, a gente não pensa na nossa resistência. Quando as coisas fluem, você não olha para o que não está funcionando. Você não vai no médico se você está saudável, certo? Você até pode ir preventivamente, né? Mas assim, quando chega a crise, nós somos obrigados a olhar numa direção. E essa é, talvez, a parte mais rica da crise. Esse olhar, não, olha ali naquela direção, ali naquela direção ali que você está evitando, faz alguns anos de olhar naquela direção, agora você vai precisar olhar para lá. Aí a crise vira assim o seu rosto e põe você naquela direção. Então é um momento sagrado da vida. Quem conhece as cartas do tarô, a crise é representada lá por duas cartas. Uma é a carta do pendurado, que é aquele homem que está de cabeça para baixo e amarrado. Porque na crise somos obrigados a virar o nosso olhar, a olhar de um outro ângulo as coisas. E a outra carta que representa a crise é a torre, aquele castelo ruindo. Certezas que nós tínhamos e que de repente a gente não tem mais onde se segurar. É uma bendita hora para aquele que está no caminho da autotransformação, para aquele que quer se abrir para o novo, para aquele que quer renovação. É uma bendita hora. Porque aí as forças da natureza vão ajudar o seu processo de parir uma nova dimensão do seu ser. Mas é um momento amaldiçoado para aquelas pessoas ou para aquela parte nossa que não quer abrir mão de nada, que não quer enxergar o outro na sua realidade desagradável, que não quer abrir mão do orgulho, abrir mão de uma versão sua. Às vezes você tem uma versão sua, orgulhosa, que não sabe pedir ajuda, e aí chega uma crise que te obriga a pedir ajuda, te obriga a se colocar no lugar de receber um cuidado, te obriga a expressar a raiva que você esconde há décadas. É por isso que a crise promove uma abertura para sentimentos negados e suprimidos. Existe aqui um perigo, né? É, de prolongarmos a crise e vivermos em crise. Essa é uma realidade de muitos relacionamentos. Um relacionamento saudável, gente, ele deve predominar a harmonia. Isso quer dizer que a maior parte do tempo existe harmonia entre as suas necessidades, as necessidades do outro. Existe uma troca saudável entre o que você precisa e o que o outro tem para dar. E assim a relação pulsa para lá e para cá, para lá e para cá. Quando a crise se apresenta, essa troca que é saudável e natural, ela entra num estado que muitas vezes paralisa. A troca diminui ou quase que acaba. As pessoas sentem que já não falam mais coisa com coisa, não conseguem se entender. A troca energética começou a começou a minguar. Então, nessa hora, é hora de olhar para dentro.
Você pode perder muito tempo da sua vida, tempo do outro também na relação, se você ficar com medo de entrar nesse lugar desagradável que a crise está trazendo. Pode ficar com medo de sentir medo. Você pode ficar com raiva de sentir raiva. Você pode ficar deprimido por estar deprimido. E aí isso vira um círculo de reações negativas, onde você não alcança o cerne do problema. Se você sente medo de estar com medo, se você sente raiva de estar com raiva, isso é um forte indício de um movimento de fuga, de não querer encarar de frente a dor e os sentimentos negativos que vêm com ela. Então, há uma perpetuação do sentimento negativo e uma sensação de andar em círculos, tendo reações de sofrimento secundárias, reações repetitivas. Quando de fato há um colapso de uma estrutura de relacionamento, uma potente energia é liberada. Quando num casal, um olha para o outro e fala: Olha, eu não sei mais se eu quero continuar com você. Olha, eu preciso te contar uma verdade. Né? Eu escondi isso e isso de você. Eu não estou satisfeito com tal e tal coisa que está acontecendo na nossa relação. Quando essa verdade vem à tona, vem essa seiva da vida, a força que faz uma pressão interna, ela se alivia. Achei o problema. Está aqui. Encontrei o eixo, a raiz. Acontece que evitamos esse movimento direto de olhar de frente para o outro. Se você quer evitar grandes colapsos e crises na sua vida, só há uma única maneira: é que você dê atenção para as pequenas sombras que acontecem no dia a dia dos relacionamentos. Não acredite que o tempo vá curar as coisas sem que você faça nada, sem que você se expresse. Existe um dito no Evangelho de Tomé, atribuído a Jesus, que diz mais ou menos assim: se você expressar isso que está dentro de você, isso te salvará. Se você não expressar, isso te destruirá. Evangelho gnóstico, tem quase 2000 anos. A crise pede que a gente possa se expor mais, que a gente possa parir a nossa verdade. Estou me lembrando aqui de uma paciente que não queria de jeito nenhum terminar o relacionamento. Ela já sabia que ela não queria mais estar com a pessoa, mas ela não queria ser a pessoa que falou assim: olha, tchau, eu não quero mais. E aí ela fazia de tudo para a outra parte terminar. Escapava, escondia, tentava deixar a outra pessoa insatisfeita, provocava, desprezava. Olha quanta energia foi gasta para não fazer esse movimento contundente de olhar nos olhos do outro e falar: as coisas não estão bem para mim. A única maneira de a gente suavizar, então, essas crises é você dar atenção para pequenos pontos sombrios que se apresentam no dia a dia, pequenos incômodos, antes que eles gerem um grande empilhamento. Porque você sabe o que acontece quando vem a crise? Abre a portinha da memória e começa: ah, mas aquela vez, mas aquela outra vez, eu fiz isso, fiz aquilo, e você falou e eu não falei. Incrível como a memória é boa nessa hora. Tudo aquilo que não foi falado, de repente vem para a superfície. É a essa massa de consciência, essa massa de desconforto, que nós precisamos estar em contato. Quem está no caminho, quem olha para dentro, medita, faz autoobservação, pratica a revisão diária, sabe que é aí que está, né? A massa, a matéria-prima dos alquimistas.
de transformar o chumbo em ouro. É a exposição desse mal-estar. Quando você não expõe esse mal-estar, primeiro para a sua consciência e depois para o externo, sabe o que acontece? Você vai se retirando da relação. Você retira a sua energia, você não está mais ali, você está só com o pé ali. Uma parte sua fica dividida. Você sabe o que eu estou falando. Todo mundo já viveu isso em algum grau. Você fecha o coração por vergonha, medo ou orgulho. Você não expõe o incômodo. E aí, isso cria um curto-circuito nessa troca, que precisa ser inteira. Para que essa troca seja inteira, eu preciso estar inteiro na relação. Se eu vou dividido, essa divisão vai se manifestar como guerra, como um contra o outro. Eu vou manifestar o princípio da separatividade. O outro está contra mim. A crise vem para tentar solucionar a ilusão da separatividade. Vamos derrubar os muros que me separam de você. Vamos tirar essa muralha e olhar um de frente para o outro. Esse é o convite da crise. Eu sei que aqueles que já estão no caminho do autoconhecimento, estão me ouvindo, se acostumam com a ideia da transformação. Eu quero mudar, eu quero me transformar, quero me abrir e, e parir a verdade, não é? Mas a grande maioria da humanidade não está nesse lugar. A grande maioria evita solucionar a crise e aí ela se torna então um motor autoperpetuador de sofrimento secundário. Sofrimento que não é o sofrimento que realmente precisa ser olhado. É um sofrimento secundário. Então, vou dar um exemplo. Uma paciente, ela tem compulsão em cuidar dos outros. Então, os filhos já são tudo adultos e ela marca médico para o filho, vai junto com o filho, e dá dinheiro e quer saber e se sente mal se o filho não demonstra fidelidade a ela. Tem 18 cachorros para cuidar, não é o suficiente. E aí essa pessoa, quando vive momentos de sofrimento, ela se perde no sofrimento secundário de que, meu filho não marcou o médico, eu tenho que marcar para ele. A minha filha não contou para mim do namorado dela. Esse sofrimento é completamente secundário. E aí a pessoa se perde no sofrimento secundário para não olhar para o que realmente é importante, para o que realmente tocaria o núcleo da verdade. Essa é a estratégia do ser humano, de se enganar. Então, eu vou arrumar um sofrimento mais distante de mim ali, ó. Eu coloco um sofrimento ali e eu posso ficar falando do outro. Ah, lá, é ele, é ele, é ele, é ele. Mas e a sua crise? Qual que é a sua questão? Você tem uma compulsão aí em cuidar do outro. Ah, é, né? Nossa, aí nessa hora a pessoa quer sair, ela quer se esquivar. Dessa forma, nós temos então um caminho, né? Um caminho de transformação que pode fazer com que as crises sejam verdadeiros portais, onde você vai se sentir como uma cobra que troca a pele. Onde a crise sinaliza que existe um lugar melhor ali na frente, você só não está vendo. Existe um lugar mais real, mais vivo. É que eu preciso deixar para trás esse lugar que eu estou agora. Nessa hora é importante você localizar se você está preso por medo, por orgulho ou por obstinação. Medo do desconhecido, medo de se abrir, medo de desapegar. Orgulho de ter que mostrar uma parte sua, de ter que revelar, de ter que sair de uma zona de conforto que você já aprendeu a ficar. Orgulho de ter que pedir ajuda. E obstinação, teimosia em querer que as coisas sejam sempre do seu jeito.
e não querer se abrir para o outro, para o novo, para que o novo te penetre. Nós precisamos nos permitir ser penetrado pela vida. Essa energia cristalizada, a substância da alma, né? É uma expressão que eu gosto muito do guia, é um conceito, na verdade. O guia fala da substância da alma, que é o material da consciência e que quando ela fica cristalizada na inércia, né, ela forma como que blocos pegajosos e pouco funcionais, que é a própria energia do mal, né? É uma energia destrutiva e que a nossa tarefa, enquanto buscadores da verdade, é trabalhar em cima desse material, né, e poder dissolver a resistência, poder dissolver o medo que há nele, para conhecer a benevolência da vida, para conhecer o próximo nível que a vida está apresentando. Então existe aí na crise algo que eu vou chamar assim, que é um ponto de ruptura, né? Um momento na consciência em que o velho realmente não faz mais sentido nenhum. O velho não encaixa mais. Algo em você olha para o trabalho que você está há não sei quantos anos e fala, não é mais isso. Você olha para uma relação que você está há 10 anos e fala, não me reconheço mais nessa relação. O velho acabou. Você olha algo que sempre esteve ali e fala, nossa, isso aqui está parecendo velho. Quando eu e a Flávia, a gente estava começando a sentir os ventos da mudança da nossa casa, que era alugada, né, para vir para essa que a gente comprou, esse foi um sinal que eu senti, e foi uma única vez, né, que eu vivi isso na vida, porque eu só comprei essa casa até hoje. De repente eu olhei a casa que a gente estava e pareceu velha. Parecia quase que preta e branca, ou em tons de sépia, sabe? Quando você olha uma fotografia antiga. É assim, não me cabe mais. Eu não estou cabendo mais aqui. Nessa hora muita gente sente medo, porque você tem medo de se expandir, você tem medo de se expressar, e aí você não confia que está vindo algo, né, para te levar. É como um parto, é uma dor, é algo que é involuntário. Você precisa deixar isso acontecer. A nossa mente consciente pode deixar isso acontecer e autorizar. Assim, eu me autorizo, eu me abro para o novo, eu me abro para o fluxo, eu solto o passado. E a nossa consciência pode também falar: não, eu não vou, e ficar segurando, e ficar segurando. E isso é tão poderoso, esse poder que a gente tem de se agarrar, é tão poderoso que você pode, inclusive, adiar a sua morte por conta disso. Existem pessoas que não conseguem morrer. Elas ficam agarradas no corpo e o ego não deixa, e o ego fica ali sofrendo, não abandona o corpo, elas não querem, não permitem serem levadas por esse fluxo. Elas têm medo do aniquilamento, elas têm medo de que a identidade vai desaparecer. Então, nesse ponto de ruptura, em que o velho não cabe mais, mas o novo ainda não está aqui na minha frente, o novo ainda não se desenhou, nós podemos viver aí uma noite escura. É algo que os, os filósofos, os poetas descreveram como a noite escura da alma. Um momento onde a gente não tem referências, onde o velho não cabe, o novo não está pronto. Nesse meio tempo, nesse meio de caminho, eu fico sem saber, né? Sem saber, sem ter referência de um modelo, né, de vida. Nessa hora, é a hora em que você precisa confiar. Confiar sem saber. É um teste, é uma aprovação. Mas confiar no que exatamente, Léo? Confiar que a vida vai se renovar. Pode ser que demore um ano, pode ser que demore dois, pode ser que demore um mês, não sabemos. Mas tão certo quanto o sol vai nascer amanhã,
é certo que a vida vai se renovar. Você pode acelerar esse processo em algum grau, na medida em que você se alinha com o desapego e deixa sua mente aberta para o novo. Mas existe uma parte dele também que não pode ser acelerada, que é o tempo de cada coisa, de cada estação da alma. É um tempo para que as coisas possam se decantar. É um tempo para que você possa colher aprendizados da crise. E esse momento de ruptura, ele é um esvaziamento. A estrutura velha, ela rui, ela não rui de uma hora para outra, ela vai com o tempo se dissolvendo, não fazendo mais sentido, e ela vai esvaziando. Olha que bênção. Ela vai esvaziando o nosso campo das referências que a gente tem. Porque então, num estado de vazio, de fato existe receptividade. Quando você pode se esvaziar. A maior bênção da meditação silenciosa, né, que não é nenhum fazer com a mente, é o esvaziamento. Você se esvazia do quê? Você se esvazia de você, mas você permite que a energia cósmica te preencha. Um esvaziamento da nossa ego-identidade, do nosso vício de querer ser do nosso jeito. Nessa hora em que as coisas não estão mais funcionando, né, eu vejo duas possibilidades de distorção. Quando começa uma crise, tem alguns tipos de ego que falam assim: então tá, me fala o que eu tenho que fazer, Léo, e eu vou fazer, e isso, e aquilo, e amanhã, e depois. E aí é o ego tentando fazer a transformação. É uma falsa vontade de mudar, é uma ambição, ainda é um desejo de estar no controle. Eu vou fazer tudo, pode me falar quantas pessoas que chegam no consultório querendo que eu dê uma lista de coisas para fazer. E existe a outra distorção, que é então a pessoa que entra na passividade e na hora que se esvazia e não faz mais sentido, né? A estrutura, ela se sente impotente. Fala assim, ah, não adianta eu fazer nada, né? Não posso mudar as coisas. E aí ela também não faz a parte dela. Então são duas distorções. Qual que é o caminho? O caminho é você fazer o que precisa ser feito através de uma vontade ativa, mas você se render ao poder maior. Fazer o que tem que ser feito, que é até onde você pode fazer. Reconhecer o seu limite. Você não pode fazer tudo. Você não pode fazer toda a transformação. A transformação não é efetuada pelo ego, mas ele tem uma parcela que lhe cabe. Que também, se você não faz a parte que lhe cabe, também não acontece. Então é a união do meu, da minha vontade consciente com uma rendição a uma força maior. Porque eu tenho que saber o que eu quero, uma direção que eu quero, mas eu também tenho que estar aberto para o que a vida quer, né? Para que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade não é necessariamente em oposição à minha vontade, mas que eu possa alinhar a minha vontade com a vossa vontade. Nesse lugar, então o ego usa a sua discriminação e a sua vontade para poder se abrir para a verdade. Porque quando uma crise começa, as pessoas querem às vezes voltar ao que era antes. Não, não, deixa eu pegar esses pedaços aqui e reconstruir o que foi um dia. E não é isso que a vida quer de você. Então a gente não pode se iludir com isso. A gente tem que se perguntar assim, o que que a vida quer de mim? É a vida dentro de você. Essa vida que pulsa dentro de você, o que ela quer de você? De maneira geral, ela quer que a gente abra mão do nosso medo, ela quer que a gente abra mão do nosso orgulho e se expanda na direção de conhecer a verdade da vida, de que ela é benevolente. Então, isso de maneira geral. Mas aí você precisa enxergar isso no seu caso. No seu caso, o que que significa isso? É sair de um trabalho?
né? É dar um passo na relação. Para cada um, representa uma coisa específica. E, em especial, né, nos relacionamentos amorosos, que é onde eu acredito que é mais delicado as crises, né? Porque esse círculo que eu contei do sofrimento secundário, no relacionamento amoroso, ele vira mesmo uma coisa de louco, né? O jogo de acusações, ele pode tomar proporções muito confusas, distanciar o casal da verdade, fazer com que o casal tenha as mesmas brigas muitas e muitas vezes, sem que o casal toque no que realmente é importante. Então, recapitulando, duas distorções. Uma é você querer fazer a mudança com a sua cabeça. Me fala o que eu tenho que fazer para essa transformação acontecer logo e aí eu vou voltar a ter o controle. Ilusão. E a outra é a distorção, então, da passividade. Ah, eu não posso fazer nada e tal, e aí você não faz a sua parte. Bom, então o caminho é unir as duas, é fazer a sua parte e se render para vontade maior, ok? Uma frase do guia aqui para a gente ler junto. A dificuldade em mudar, a resistência, baseiam-se, em grande parte, no fato de que o homem se esquece de que ele não pode mudar sem a ajuda divina. Isso é algo que, infelizmente, a psicologia não alcançou. Talvez um pouco da psicologia transpessoal. Compreendeu que não é possível uma mudança do ego sem uma intervenção da alma. Não é possível. Você pode ficar bastante tempo tentando, se esforçando, rodando em círculos. O ego só se transforma por um efeito da graça. A resistência em mudar é porque eu não olho para dentro, eu não olho para cima, né, falando assim espiritualmente, e falo, né, minha alma, por favor, trabalhe através de mim, eu quero me render. O ego não faz esse pedido, ele se nega a fazer esse pedido, ele se esquece de fazer esse pedido. Transformações reais, transformações genuínas de maus hábitos, de coisas destrutivas, só podem acontecer quando o ego se ajoelha, quando a pessoa pode realmente pedir ajuda. E às vezes, antes que ela possa pedir ajuda divina, ela vai ter que pedir ajuda humana primeiro. Ou às vezes a ajuda humana vai ser canal da ajuda divina. Preciso me abrir para o outro. É o que a crise diz. A crise sempre aponta para um ensimesmamento, um excesso de preocupação consigo mesmo. Oh meu Deus, o que vai acontecer comigo? Portanto, pense comigo. Como evoluiríamos se não houvesse a crise? Se não houvesse um esforço da natureza para que a gente se desconstrua? Não haveria evolução. Algo triste de perceber e de ver no consultório são pessoas que às vezes têm uma condição material muito boa e elas conseguem ali um grau de conforto e segurança na vida e elas se acomodam. Elas não conseguem se expor ao desafio. E aí elas não crescem mais como pessoas. Qualquer coisa o dinheiro resolve. O dinheiro sempre resolve as coisas. É por isso que, por mais doloroso que seja, crises financeiras, problemas materiais, eles disparam o movimento de ir além das nossas limitações. Eles nos fazem querer um novo nível de vida. Eles fazem a gente sair do orgulho, sair do medo. E é aí que a gente se encontra com alguém estendendo a mão. É aí que a gente se encontra com companheiros de jornada inesperados. Na análise do Jornada do Herói,
O herói, ele tem lá a caminhada dele a fazer, né? E aí aparecem pessoas que ajudam ele de forma inesperada, né? O Harry Potter tem lá tantas ajudas que aparecem. A Alice no País das Maravilhas surge lá o Chapeleiro Maluco, o gato. Quem são esses ajudantes? São esses mensageiros que a vida manda para que você possa abrir seu coração e ver que você não está cercado de inimigos, que existe ajuda. Na medida em que você se abre e deseja, a vida dá um jeito da ajuda chegar até você. Isso tem que ser descoberto. Você vai ver que oportunidades surgem, pessoas aparecem. Isso é o efeito da sincronicidade. Portanto, no nível do ego, a crise é uma abertura, é uma rachadura que se dá na casca do ego, para que você possa conhecer mais o mistério da vida, para que você possa desenvolver mais confiança, que você tenha mais disposição de assumir a responsabilidade pelo lugar que você está e confiança para ir para um próximo lugar. Quando um casal chega para mim, né, porque eu também sou terapeuta de casal, algo que eu faço questão de falar é assim, é o casal chegar na percepção lúcida de que se eles chegaram aqui no meu consultório, numa terapia de casal, isso quer dizer que o que eles estão fazendo não está dando certo. Então, eu posso não saber ainda o novo, mas se eu posso concluir que o que eu estou fazendo não está dando certo, então eu preciso parar de ficar repetindo o que eu estou fazendo, porque ele não está dando certo. Eu preciso parar com a repetição. A repetição vai só continuar alimentando o lugar que eu já estou. Não tem como você fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Crise, então, é travessia. É um momento de encontrar novos recursos da sua alma. É descobrir forças que você não sabia que tem. Dentro dos relacionamentos, as crises apontam para necessidades nossas que negamos. Negamos determinadas necessidades. E aí a crise vem e vem parir e falar: olha, você tem essa necessidade. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher, que passou alguns anos num casamento onde ela negava a necessidade dela de autonomia, de crescer, de ir atrás da profissão dela, e escondia tudo isso, deixando para o marido, ficando dependente dele, se deixando de lado. Os anos passam, parece que está indo tudo bem. De repente, quando tudo ruim e acontece uma separação, o que eu preciso fazer agora? Agora eu vou precisar me manter, né? Porque eu não posso mais me esconder do meu marido. E aí é a necessidade dela de se empoderar, de assumir quem ela é, de repente, tá aqui. Nossa, eu evitei tanto isso. E agora? O que eu vou fazer com isso? Vou achar outro para me esconder? Em contrapartida, o marido escondeu dele mesmo o medo de ter uma mulher potente do lado dele e quis que a esposa se enfraquecesse e dependesse dele emocionalmente. E escondeu com isso a carência e se sentiu poderoso, porque tinha nela uma pessoa fraca que depende dele. E aí, quando a relação cai, ele tem que se ver com essa carência. Ele tem que se ver com a dependência que ele tem das mulheres. Não dá para falar de crises no relacionamento sem entrar nesse campo, né, das necessidades. São necessidades suprimidas, necessidades reais suprimidas e necessidades falsas que caem. Necessidade falsa de me abrigar no outro, de depender, de ter que ser o fraco.
necessidade falsa de ter que ser mais forte que o outro para me sentir bem. A crise é sobre isso, sobre essas necessidades que têm que ser reconhecidas. No próximo encontro, eu vou falar mais, né, sobre relacionamento amoroso e a gente vai entrar assim especificamente nesse labirinto que é das necessidades reais e falsas e de como a gente vai para os relacionamentos a partir desse ponto cego. Mas hoje eu acho que já está bom. Agora então eu quero ainda pôr aqui uma música para deixar a gente silenciar um pouco, só 5 minutinhos, para fazer uma transmissão de energia para vocês e depois eu volto para encerrar. Ok, meus amigos? Então, encontre uma postura aí de meditação, alinhe sua coluna. Feche os olhos. Quem puder, abrir a câmera do Zoom. É bom. Se não puder, tudo bem também. Estão ouvindo a música? Ok. Soham Hika
Ainda de olhos fechados, encontre uma postura interna receptiva e diga para si mesmo: eu me abro para o novo. Eu permito que o novo chegue através dos meus relacionamentos. Eu permito que uma nova versão de mim mesmo, mais luminosa, possa chegar. Muito bem. Então por hoje é isso. Gratidão, meus amigos. Bom ver vocês aí. Mantra de encerramento. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashchi Dukhabad Bhave Om Purnamada Purnamidam Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paramatma ki Jai Ho. Sri Satya Mahaprabhu ki Jai Ho. Gratidão.